Clara Rona, de que falaremos hoje em Pedecora? Da ponta do iceberg. Gente, vocês não têm noção da surra que levaram Google e Meta. Meta, principalmente, sabe sobre o quê? Vício. Vício em rede social. Vem? Clara Rona, mas tomaram uma surra. Sim. Meta e Google. E esse é só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Decisão de tribunal de júri em Los Angeles. Uma moça que hoje tem 20 anos, que tem trocentos problemas psicológicos relacionada à percepção que tem do próprio corpo, processou tanto o Meta quanto o Google por abalos psicológicos e adicção, vício em rede social, um vício que criou essa má percepção do próprio corpo que ela tem. Júri de 11 pessoas, 9 pessoas votaram para dizer que Meta e Google são culpados. 2 pessoas discordaram, mas o júri não exigia que fosse unânime a decisão, então está decidido. 3 milhões de dólares... Essas 2 pessoas são aquelas que não estão nas redes sociais. É possível. Mas 3 milhões de dólares em multa, 70% da multa deve ser paga pela Meta, porque a Meta é muito mais responsável, segundo a decisão do tribunal. É claro que... E aí que é o ponto que é importante. Primeiro, esse processo vai escalar, vai para uma Circuit Court, né, que é a fase superior, e talvez pare lá ou vá para a Suprema Corte Americana. Mas por que é importante? Embora seja um caso, que não é um caso assim, aqueles casos Estados Unidos contra Meta, Estados Unidos... Não é isso. É uma moça contra Meta e Google. Ele cria jurisprudência. Eis a questão. É isso. Cria a percepção de que redes sociais viciam. E não é nem a percepção, porque essa percepção já existe. Ele cria o apoio da lei a essa apoio tese. Jurídico. E no caso dos Estados Unidos, é sempre bom lembrar, né? Decisão judicial é lei. Você começa a ter uma decisão judicial, já é referência para o próximo caso que estiver julgando o negócio, que vira referência. Você começa a juntar várias decisões judiciais, é uma avalanche que vem por aí. Esse caso está sendo comparado àqueles famosos casos contra a indústria do cigarro. É isso. Que deram, aliás, um filme maravilhoso, não me lembro mais do título do filme, mas era um filme genial. Muito engraçado. Acho que eu não assisti esse filme. Thank You for Smoking. Thank You for Smoking. Obrigado por fumar, mas não sei se era esse o título em português, porque eu devo ter visto um streaming desses da vida. E era maravilhoso. E no fim, quando a indústria do tabaco era finalmente derrotada, aqueles advogados todos não sabiam o que fazer e para onde se dirigir. E aí um vira para os outros e diz: caras, eu ouvi falar que tem um negócio chamado telefone celular. E aí você vê onde vai rolar a próxima treta, de modo que isso é quase profético. E não é? Pois de uma certa maneira porque eles todos, o que vamos fazer? Eles só defendem bandido, é uma coisa muito engraçada. E aí, a última frase do filme é essa: os caras descobrem os celulares. Esse é de longe o ponto em que as plataformas digitais têm mais problemas, porque um monte dessas questões sobre, vem cá, existe um monopólio ou não existe um monopólio? Existe a exploração de um monopólio? Tem várias questões que são muito complexas. Agora, todos esses negócios são desenvolvidos para causar adicção mesmo. Quer dizer, talvez não seja aquela coisa do vício químico, você não tem uma dependência química, mas é um troço que é construído, esses algoritmos são construídos para ficarem jogando dopamina no nosso cérebro. E tem uma
penca de pessoas que trabalharam nessas empresas que deixaram e falaram, olha, a gente recebia ordem para fazer isso. Tem documento, porque essas pessoas que saiu denunciando É isso. isso, tem documento que não acaba mais, porque várias dessas pessoas que saíram denunciando vão lá e levam juntos um monte de documento. Olha aqui, tem o Mark Zuckerberg falando para fazer tal coisa, tal outra coisa. E tem uma outra coisa. Todo mundo que usa rede social sabe disso. É claro. Quer dizer, então quando você expõe isso para o júri concorda. O júri é gente. O júri entrou no Instagram e perdeu 2 horas da vida olhando bobagem. Hoje é tarde mesmo. Claro. Em vez de levar o lixo para fora, em vez de conversar com os amigos, ficou lá na rede social. Aliás, o TikTok e qual foi o Snapchat fizeram acordo separado para não entrarem nesse caso. Eu não sabia disso. Eles tinham sido processados também, mas fizeram um acordo, ninguém sabe de quanto é o acordo, mas eles fizeram um acordo separado para serem poupados. Ou seja, a gente não quer que documentos da gente sejam apresentados. Exatamente, exatamente. Quanto que você quer para a gente não entrar no jogo? Imagina a situação do Snapchat. Snapchat, por excelência, só é usado por pré-adolescente. É claro. Agora, eu vou te dizer o seguinte, elas merecem as redes sociais. Não, eu acho que merecem. Há uma postura de imensa má-fé, sobretudo da parte do Zuckerberg. O Zuckerberg é um vilão que não se preocupa de ser vilão, ele não se preocupa de parecer vilão e não tem a menor noção sequer que ele aparece como vilão, ele acha que ele é um cara bacana. Você se lembra que várias etapas desse processo foram seguidas, né, foram mostradas ao longo dos tempos. Teve um depoimento que ele fez que tinha os pais das crianças mortas, crianças que tinham se matado por suicídio, por não aguentarem a barra das redes, e ele estava aqui depondo e esses pais estavam atrás dele, ele vira e pede desculpas assim como desculpe qualquer coisa. O Zuckerberg tem uma coisa, eu acho que é talvez o aspecto mais chocante. De vez em quando aparecem essas denúncias de ex-funcionários e tudo mais, e aparecem as mensagens do Zuckerberg, é sempre num tom dane-se qual caminho que faz mais dinheiro. Exatamente. É sempre, você vê, nem no Elon Musk, que é percebido como um cara radical de direita, não tá nem o Elon Musk, você já encontrou algum tipo de mensagem na base do dane-se a segurança das pessoas, o que eu quero saber é o que faz dinheiro. Você não encontra isso. É só o Zuckerberg, eu acho que no todo o Vale do Silício, a única pessoa que tem a pachorra de falar isso com frieza é Mark Zuckerberg. E vou te dizer uma coisa, hein? Isso não tem nada a ver com esquerda ou com direita, isso não é ideológico. Não, claro que não. Isso é uma questão visceral. O fato de você desenvolver um produto que você sabe que faz mal às pessoas, ou que as pessoas em volta te dizem, olha, as pessoas estão sofrendo com isso, e você ter o tipo de resposta que ele dá, é revoltante, é mais do que revoltante, é incompreensível, é bizarro, né? A questão é que essa coisa do Instagram e das meninas é super conhecida. Todo mundo sabe disso. As meninas mais jovens ficam super deprimidas com o Instagram. Porque o Instagram o que é? É aquela ferramenta que te permite botar filtros. E aí você diz, mas todo mundo sabe que os outros estão usando filtro. Mas entre você saber e entre você perceber e entre você internalizar aquilo, vai uma diferença enorme. Então o que você vê é o seguinte, você vê a foto das suas colegas com filtro e as fotos que você fez de você mesma ou que você se vê no espelho e não há como chegar àquele negócio. Tem uns aspectos que o problema é que o espelho é dinâmico e a foto é parada. Você nunca vê a si mesmo parado. Você sempre tem uma imagem sua dinâmica. Então tem aquela posição que você estica um pouco mais a perna e a estria some porque ela esticou. Ou a celulite, ou o que for. Mas para você, como aquilo é uma fração de segundo que a foto registra, mas
A fração de segundo nunca fica, né, quando a gente está olhando para o espelho. Não, e nós somos muito mais conscientes das nossas falhas, claro, do que nós somos das falhas alheias. Ainda mais na adolescência, né, exatamente, Cora? tem uma espinha na cara, o mundo caiu. É isso. É um troço horroroso. Quer dizer, então você está vendo um Instagram onde ninguém tem espinha. Um Instagram onde todo mundo está perfeito. Cabelo está maravilhoso. Agora, olha, tem um aspecto que é menos falado, que é o seguinte. E aí eu falo pai de menino, pai de menina. Eu tenho as duas experiências, aliás, você também. Eu também. Inclusive a avó de menino e a avó de menina. Bem, a avó ainda não. Eu espero que não tão cedo. Ou não. É divertido. Acredito. Talvez eu não esteja tão distante assim quanto eu imagino. Você apenas não está psicologicamente preparado, mas a gente sobrevive e é muito bom. Mas a partir do momento que eu já tenho uma filha com 22 anos, indo para 23... Aí você pode virar avó a qualquer momento. É isso. Mas tem um ponto aqui que eu acho que é delicado e relevante. A gente fala muito da depressão e dos suicídios de meninas, que é um problema real. O problema é que na depressão, meninos e adolescentes, eles têm um outro tipo de reação. Não é sempre, mas eles têm um outro tipo de reação, porque a testosterona muda a maneira como o gatilho do comportamento se dá. Meninos ficam agressivos. Eu sei que é menos simpático a gente falar de agressividade masculina, porque não raras vítimas são mulheres. Agora, a depressão masculina, às vezes, isso é muito raro na depressão feminina, mas às vezes a depressão masculina se mostra na forma de agressividade. Então, existe também uma correlação dessa coisa toda de o problema da autoimagem, o problema de perceber, porque o menino talvez não esteja preocupado com eu sou bonito, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro. Talvez essa não seja uma preocupação imediata dos meninos, seja com a aparência, mas o menino está preocupado com as meninas prestam atenção ou não. Opa, as meninas não prestam atenção em mim e elas estão prestando atenção. Todo mundo faz sucesso com menina e eu sou o único para quem as meninas nunca veem. É assim que se formam os incels. É assim que se formam. Isso já é um problema natural na adolescência. Você lembra daquela série Adolescência? Claro que sim. Sobre isso. Isso já é um problema natural na adolescência de todo menino. Todo menino sempre tem... Eu fui rapaz adolescente, né? Não tive essa experiência. Ora, como não? É você que não lembra? Não, mas cara, que uma hora ali que você tem a impressão que todo mundo sabe chegar em mulher, que todo mundo é popular, que todo mundo está dominando a arte e você que é o único pateta. Entendeu? Mas você sabe de uma coisa? Isso faz parte, eu acho, natural da adolescência. De toda a adolescência. Claro que sim. Meninos ou meninas. Mas quando você tem que performar publicamente no Instagram, no TikTok e tudo mais, quando você tem que mostrar a sua popularidade, entendeu? Não é, aí o drama não fica só no dia da festa do colégio. Aí o drama é um drama diário. Porque é uma popularidade com números. É uma popularidade com números. E esses números contam. E você tem... você tem concretamente uma maneira de medir quem é popular e quem não é. Fulano da quinta série A, nem quinta série, né? O fulano do segundo ano A tem 200 seguidores e eu tenho 15. Mas olha, quando eu estive lá nos Estados Unidos uma vez, visitando os meus netos, meu filho, os meus netos, as crianças eram bem adolescentezinhas, bem jovens, isso faz bastante tempo, tanto que na época eu estava muito ativa no Twitter e tal, e essas crianças usavam muito o Twitter de uma forma muito curiosa, elas usavam para conversar, os colegas deles. E eu me lembro que vários colegas vieram à nossa casa porque eu era a granny with followers.
Tipo, a vovó com seguidores, porque eu tinha nome verificado no Twitter, eu tinha, sei lá, 100 mil seguidores no Twitter ou mais, então eu era um fenômeno. Qual é a diferença entre uma granny with followers e uma granny sem followers, né? Nenhuma, mas para essas crianças era um unicórnio que tinha chegado em casa. Eu estava gravando um ponto de partida comparando a gente está numa fase que só tem boomer, né, na política para a presidência da República. Veja, não estou me queixando dos boomers. Mas já era para estar aposentado. Bem, tudo bem. O fato eu tenho certeza que o Eduardo Leite, que tem 41 anos, ele sabe, ele deve ter coleção de figurinha, entendeu? Com licença, com certeza. Ele certamente sabe a diferença entre o modo público e o modo privado do browser, entendeu? Para poder navegar sem deixar rastros, vestígios, esse tipo de coisa. Ronaldo Caiado não sabe. O Lula não sabe trocar o WhatsApp, né? O Lula não tem celular. É isso. O Lula, se você mandar um WhatsApp para ele, ele estiver na frente com o celular na mão, ele se bobear não sabe o que ele tem que fazer. O Lula não tem celular. E o Lula é um cara que é conhecido por... Quando entra numa reunião e tem alguém lendo o celular, o Lula dá bronca. Né? Porque ele não entende. O vício, a coisa do... A gente tem uma baita tolerância com chegar, sentar, estar numa mesa de restaurante e tudo mais, e as pessoas de vez em quando darem uma olhada no celular. A gente não interpreta isso como uma grosseria, porque a gente entende. Mas quanto mais jovem a pessoa, mais isso é do mundo dela. Eu não sei, mas o meu ponto aqui... é realmente um vício que foi desenvolvido. O meu ponto a gente entende que você precisa dar uma olhada de vez em quando. A gente entende, porque a gente sabe. Porque a gente também precisa. You're a granny with followers. Granny with followers. Mas a maior parte das grannies... Não, gente, granny é vovozinha. Vovó, vovó é grandma. Granny é vovozinha. É uma coisa mais... Bem, whatever. Tudo bem. As traduções não são perfeitas, evidentemente. A questão é a seguinte, é que eu não sei qual é a idade desse júri, mas os júris tendem a ser uma coisa mais ou menos... Misturada e uma média de idade, mas eu tenho certeza que essa questão desse processo, dessa vitória, isso agora é só a ponta do iceberg. Então, já existem vários casos desses acontecendo em todos os Estados Unidos. E quantos júris você puser, tantos júris vão entender. É isso. Porque é óbvio, é a coisa que o cigarro era óbvio também. Quer dizer, a pessoa fumava e tinha câncer, A indústria do tabaco dizia que era casual, que não era câncer. Olha, estão querendo tapar o sol com a peneira. É isso. Mais uma vez. E quando você começar a pipocar, vira lei. Eu desconfio que esse negócio nem chega na Suprema Corte. Eu desconfio que esse negócio vai capotar. E eu acho, você sabe o que vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, como aconteceu com o cigarro, de uma certa maneira. Vai ter que mudar. O que está acontecendo nesse momento é que as crianças estão fumando desbragadamente no próprio quarto e os pais não estão percebendo. É por causa do... Não, eu estou falando no sentido figurado. Não, sim. Não, também. Sabe? Quer dizer, é como se uma criança fosse para o quarto, abrisse não sei quantos pacotes de cigarro e fumasse aquilo. Pensei que você estava falando do raio do pendrive. Que também é pior do que o cigarro, mas isso já é uma outra discussão, isso é um outro processo. Que, aliás, eles vão perder também, mas tudo bem. Vão perder também. Mas essa coisa das redes sociais, isso já não era sem tempo. Acho que foi uma decisão muito... a meu ver, positiva e a ser comemorada. Sabe? Eu acho que a gente não chega a 2030 com as redes sociais como são hoje. Eu acho que talvez antes disso. Não, sim. A gente não chega a 2030. Eu quero ser otimista e achar que dentro de 1 ou 2 anos a coisa já mude, até porque quando começar a vir processo de $1 milhão, 2 milhões,
não é nada para a Meta ou para o YouTube 2 ou 3 milhões de dólares. O problema é que são 1000 processos desses, Exatamente. 1000 processos desses. Vai juntando. É isso. E a percepção pública também se move contra. Igualmente. Cora, nos vemos na terça-feira? Com certeza. Até terça-feira. Você já tentou explicar seu voto para alguém e saiu da conversa mais frustrado do que entrou? Porque eu já, tá? Não é porque a pessoa é burra, não é porque você explicou mal, é porque vocês estão usando a mesma palavra, sabe, Brasil, para falar de países completamente diferentes. Tem um Brasil em que o Estado é o inimigo, tem outro em que o Estado é a única salvação, tem um em que a família e a tradição são o alicerce de tudo, tem outro em que isso é conservadorismo retrógrado, tem um em que crescer é questão de esforço individual, tem outro em que crescer sem ajuda é por ilusão. Nenhum desses Brasis está errado, eles são reais, são produtos de histórias de vida completamente diferentes. O problema é que cada um acha que o seu é o único Brasil que existe. É sobre isso o episódio Nós Brasileiros. Se você está cansado de gritaria e quer entender o país de verdade, esse é o lugar. Assista um novo episódio do Ponto de Partida da série e depois me conta o que é que você achou. Esse lançamento é só para quem tem Premium, tá? Assina hoje e garanta acesso ao nosso catálogo.